Quando a gente fala em profissão, todo mundo pensa em fazer o que gosta. Mas e quando o trabalho vira uma obrigação? Ou quando simplesmente surge aquela vontade de largar tudo? A mudança de carreira pode trazer a felicidade de volta. Formada em Relações Públicas com especialização em marketing, a Cristiane atuou na área por cerca de 25 anos. Até que uma mudança na empresa onde trabalhava a fez se questionar. Bom, minha mudança começou num processo, depois de 25 anos trabalhando na área de comunicação social, em diversas áreas, de diversas formas. Eu estava nos últimos 7 anos trabalhando num departamento de comunicação, numa empresa, né, que a empresa foi vendida e eu me vi assim, sem um plano B de vida e profissional, né? Porque eu pretendia que a minha carreira seguisse até o final neste lugar. As dúvidas surgiram e nem foi porque ela não gostava do que fazia. Eu gostava e gosto, só que me trazia algumas... me prendia em algumas coisas que no momento da minha vida hoje eu não quero mais, né? Eu quero talvez ter mais liberdade, quero fazer algumas coisas que tenham mais prazer do que a coisa do prazo, a coisa do resultado, a pressão. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, muito ansiosa, então isso me fazia sofrer, né, para uma autocobrança grande. Então eu quero um pouco mais de leveza. Então eu acho que eu precisava buscar um outro caminho. A Cristiane só sabia que queria mudar, fazer outras coisas. E foi aí que se deu umas férias. Tirou 1 ano para cuidar de projetos pessoais. Eu aproveitei esse momento para parar, fiz um plano de parar durante 1 ano e realizar coisas que eu, por falta de tempo, não tive condições de realizar, como algumas viagens grandes, mais longas. Então, fui para a China, fui para Israel, fui realizar alguns sonhos que eu tinha e engavetava porque eu nunca tinha condições de fazer. Comecei a investir em coisas pessoais, cursos de culinária, que é uma área que eu amo, a questão do turismo, que é uma outra área que me seduz bastante. O tempo foi passando, as dúvidas continuaram. A pausa está completando 2 anos. Hora de definir o rumo. Por isso, ela decidiu procurar orientação profissional. A gente sempre trabalha nas empresas fazendo planejamentos a curto, médio, longo prazo. E eu nunca tinha, talvez, feito isso na minha vida. E foi um primeiro momento que eu não soube nem responder. Essa profissional, que chama Simone, ela falava: tá, o que você pensa em fazer daqui 5 anos? Como você gostaria de estar? Aonde você gostaria de estar? As sessões de coaching ainda nem chegaram à metade, mas o caminho já está afunilando. A Cristiane está se preparando para voltar a trabalhar e agora com mais paixão. Eu sempre gostei muito de viagens, que é uma das coisas que mais me são apaixonantes. Eu falo, a minha moeda é viagem. Então, assim, ai, que vontade de comprar, sei lá, esse anel. Não, mas dá para fazer essa viagem. Eu falo, é a minha. E eu tenho essa coisa de liderança, eu estudo, eu gosto, as pessoas me ligam, me pedem dica. E gosto muito de culinária, sou apaixonada, tenho coleção de livros, faço cursos. Então eu queria fazer alguma coisa junto, talvez um trabalho de consultoria de viagens, projetos de viagens gastronômicas, enfim. Ainda está muito cru, mas eu acho que é uma luz assim, que eu estou querendo trabalhar bastante em cima disso. E como saber quando é a hora de mudar? Ou se é apenas um momento de incertezas e que vai passar? Segundo especialistas em carreiras, existem alguns sinais de alerta. Acordar constantemente sem vontade de ir trabalhar. Fazer as tarefas diárias sem se preocupar com o desempenho.
Realizar uma tarefa sem envolvimento e com pressa de terminar logo. Não ter vontade de falar sobre as atividades desenvolvidas no trabalho. Enxergar mais contras do que prós no trabalho, perdendo o interesse pela carreira. Um dos aspectos que faz a pessoa tomar essa decisão, a insatisfação pode ser no trabalho? Pode ser. A insatisfação pode ser na empresa? Pode. E a insatisfação pode ser da pessoa. Uma das coisas que faz ela entender que é com ela, quando ela começa a fazer as coisas com menos nível de energia, começa a procrastinar as coisas, começa a deixar para depois, e isso começa a demandar dela essa insatisfação. Então, nessa hora, se isso está acontecendo, é hora de você estar atento. O problema é comigo ou é com a empresa? O coaching admite, até mesmo ele já passou por isso. O importante é não confundir a insatisfação crônica com a insatisfação profissional. A gente estava falando sobre isso, eu falei um pouco sobre mim e eu vinha percebendo que eu estava rendendo pouco. E às vezes a gente conhece pessoas que dizem assim, cara, parece que eu faço e chegou o final do dia e não fiz nada. Então, começa a perceber esses aspectos em você mesmo. Para você perceber isso, precisa ter um pouco de autoconhecimento. Por isso, Júnior Souza garante, é preciso se conhecer e bem. Entenda, qual é a minha força? Quais são os meus valores? Pode ser uma briga de valores. A empresa X tem valor X e não está batendo com os meus valores. Você não é obrigado a estar lá, mas descubra, entenda, busque se conhecer. Mudar de carreira por si só não vai resolver nada. E ele lembra que não tem nada a ver com idade. Nunca é cedo ou tarde demais para mudar. Para quem acha difícil achar o caminho sozinho, vale procurar orientação profissional. O coaching pode ajudar. Só não adianta esperar de outra pessoa todas as respostas. No processo de coaching eu vou fazer perguntas mais profundas, não vou mexer no passado, até porque a minha habilidade não é mexer no passado, é planejar o futuro. Vou fazer sempre projeções de futuro, planejamentos estratégicos, fazer com a pessoa que ela entenda assim, quais são os ganhos que ela tem se ela tiver esse novo comportamento. Se ela não enxergar nos ganhos, eu vou promover um pouco de perdas. E se você manter esse comportamento antigo, quais são as perdas que você tem? Então, durante o processo de coaching, vão ser perguntas, planejamento, ações e um processo de melhoria contínua, sempre.